Hoje, dia 6 de novembro, o Banco Inter divulgou seu resultado referente ao terceiro trimestre de 2023. E eu já posso adiantar para vocês que foi um resultado excelente, superando as expectativas do mercado. Então vem comigo e fica até o final do vídeo, porque nele nós vamos passar pelos principais pontos desse resultado do Banco Inter e projetar o que a gente pode esperar para os próximos trimestres. Como eu falei, nesse balanço, o Banco Inter superou as expectativas do mercado. O mercado esperava um lucro na casa de 90 milhões de reais e o Inter entregou um lucro de 104 milhões de reais. Além disso, esse resultado deixou muito claro que o Inter segue perseguindo a sua meta definida no seu Investor Day, que é a meta 60-30-30. 60 milhões de clientes, 30% de índice de eficiência e 30% de ROI. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal explicando melhor esse plano do Banco Inter e vou deixar ele aparecendo aqui no card nesse momento. Depois tu clica ali e vai assistir. Mas é justamente olhando para esses três dados, número de clientes, índice de eficiência e ROI, que nós vamos começar a analisar o balanço do Banco Inter. O Banco Inter fechou o terceiro trimestre com 29,4 milhões de clientes, sendo que 15,5 milhões são clientes ativos, que usam o banco, que usam o aplicativo diariamente. E esse aumento da base de clientes é muito importante, porque o Banco Inter já tem toda a estrutura pronta para atender os seus clientes. Cada cliente novo que entra no Banco Inter acaba diluindo ainda mais os custos e aumentando a eficiência do banco, trazendo uma alavancagem operacional muito interessante. E fica muito claro da gente ver essa melhora da eficiência e esse aumento na alavancagem operacional quando a gente olha para alguns indicadores. O primeiro deles é o CAC, custo de aquisição de cliente. E aqui dá para ver claramente que o CAC do Banco Inter está diminuindo, o que é algo bastante positivo. Além disso, o custo de servir do banco também vem diminuindo nos últimos trimestres. Esse custo de servir já chegou a 21 e hoje está em 13, ou seja, isso também aumenta muito a eficiência do banco. Por outro lado, quando a gente olha o ARPAC, que é a receita bruta média por cliente, esse número vem aumentando, o que também é muito importante, porque de um lado nós temos a receita média aumentando, enquanto os custos estão diminuindo. Isso é eficiência na veia. E por falar em eficiência, o índice de eficiência do Banco Inter fechou o terceiro trimestre em 52,4%. Sempre é bom lembrar aqui que nesse número, quanto menor for o índice de eficiência, melhor é a operação do banco. E também é bom lembrar que a meta do Banco Inter é chegar em um índice de eficiência de 30% até 2027. E nesse gráfico aqui dá para ver muito claramente o quanto o Inter melhorou a sua eficiência operacional, saindo de um índice de eficiência de 73% no quarto trimestre de 22 para um índice de eficiência de 52% no terceiro TRI de 23. Além do índice de eficiência e do número de clientes, o Banco Inter também tem a meta de chegar com um ROI de 30% até 2027. E claramente, essa é a meta mais ousada do Banco Inter. E é bom que seja ousada, porque mesmo que o Banco Inter não atinja um ROI de 30%, buscando os 30%, é bem provável que ele atinja um ROI de 15%, 18%, 20%, o que é a média dos bancos brasileiros atualmente. E se o banco atingir esse patamar de ROI, com certeza a ação tem um potencial gigantesco para andar. Nesse terceiro trimestre, o Banco Inter atingiu um ROI de 5,7%, superando o ROI do segundo TRI, que foi de 3,6%. Então, claramente, o banco está expandindo o ROI, está tendo uma rentabilidade maior. E com esse ROI de 5,7%, o Inter entregou esse lucro de 104 milhões de reais. Alguns dos responsáveis por esse aumento de rentabilidade do Banco Inter estão aqui. O Intershop. O Intershop teve um crescimento de 33% na comparação anual. A Interseguros, que é um negócio bastante rentável, teve um crescimento de 40% na comparação anual, e a Interinvest, que também é bastante rentável, teve um crescimento de 74%. Esses são produtos muito interessantes, porque eles trazem uma receita recorrente para o Banco Inter e também facilitam o cross-sell, ou seja, o camarada vai lá, abre a conta e pega o cartão de crédito. Amanhã depois, ele vê que no Banco Inter tem seguros, tem investimentos, tem o Intershop. E a partir daí, a chance dele começar a utilizar esses outros produtos
também é extremamente grande. E esse é justamente o cross-sell, vender esses produtos mais sofisticados para os clientes que estão utilizando os produtos mais básicos, entre aspas, do Banco Inter. Além deles, um grande contribuidor para essa rentabilidade do Banco Inter é a sua carteira de crédito. A carteira de crédito do Banco Inter cresceu 7% na comparação trimestral, o que é um crescimento interessante quando a gente bota na conta que a carteira do Inter já é extremamente grande. Por outro lado, a inadimplência do banco ficou muito controlada, e inadimplência geralmente é um problema muito grande dos bancos. E no Inter, parece que esse problema não está tão grande assim, o que, como eu disse, é extremamente positivo. E também é muito bom pontuar que a carteira de crédito do Banco Inter cresceu, mas o seu índice de cobertura também aumentou. Inclusive, o índice de Basileia do Banco Inter subiu de 22,8% no segundo trimestre para 23,7%. Isso mostra que, mesmo aumentando a sua carteira de crédito, o banco segue extremamente saudável, com um índice de cobertura muito bom e também segue tendo uma boa perspectiva de alavancagem operacional, tendo em vista esse índice de Basileia extremamente confortável. E por fim, um outro ponto que eu gostaria de ressaltar é o crescimento da Global Account do Banco Inter. No segundo trimestre de 2023, o Banco Inter registrou na sua Global Account depósitos de 221 milhões de dólares. Nesse terceiro trimestre, esse número subiu para 272 milhões de dólares. Quando a gente compara o terceiro trimestre de 22 com o terceiro trimestre de 23, a Global Account apresentou um crescimento de 5 vezes, o que é extremamente significativo. E hoje o Inter já tem quase 2 milhões de clientes utilizando seus serviços globais. Eu sempre comentei que a Global Account pode ser uma avenida de crescimento muito importante para o Inter nos próximos anos. Eu não coloco ela na minha conta ainda hoje em dia, mas sem dúvida nenhuma é uma opcionalidade que pode trazer muito retorno para o banco a médio e longo prazo. E parece que ela está crescendo, está pegando tração. Então também é muito importante ficar de olho nisso aqui. Então, como eu comentei, foi um resultado excelente do Banco Inter. Clientes aumentando, índice de eficiência melhorando, ROI aumentando e lucro acima do consenso, acima do esperado pelo mercado. O banco vem mostrando uma melhora operacional muito interessante e está mostrando que consegue sim monetizar a sua base de clientes, que inclusive vem crescendo trimestre após trimestre. E sempre é bom lembrar que quando a gente compara o Inter com alguns dos seus pares, o valuation chama a atenção. O Banco Inter hoje está negociando na casa de 1,3 vezes valor patrimonial, enquanto o Nubank, que é o seu par mais igual, digamos assim, negocia a 8,4 vezes valor patrimonial. E o BTG, que também é similar ao Banco Inter, mas não tem tanto crescimento assim, negocia a 2,4 vezes valor patrimonial. Ou seja, me parece que o Banco Inter está subprecificado com relação aos seus pares. E o banco vem mostrando um crescimento, vem mostrando uma melhora operacional muito relevante. Então eu acredito que em algum momento esse gap tende a diminuir, principalmente com relação ao Nubank. Como eu já disse várias vezes, eu não quero que o Banco Inter negocie a 8, 7 vezes valor patrimonial, como é o caso do Nubank. Mas quem sabe negociar 2,5 vezes, 3 vezes, eu acho que faria bastante sentido. E se isso acontecer, e se o banco continuar mostrando uma melhora de ROI e de lucro, com certeza as ações têm um potencial gigantesco daqui para frente. Mas e tu, concorda comigo? Gosta de Banco Inter? Não gosta? Tem na carteira? Não tem? Manda aqui nos comentários a tua opinião. Eu também quero lembrar de algo muito importante. Confere aqui o comentário fixado e também a descrição desse vídeo, porque neles tem os links para a minha assessoria de investimentos na XP e também a lista de espera para a minha mentoria. Então quem tiver interesse, confere ali, preenche o link e faz o formulário bonitinho que eu vou te chamar para a gente conversar. E também não esquece de te inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like nesse vídeo e de compartilhar esse conteúdo com os teus amigos, com o teu grupo de investidores, com quem tu quiser, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.